Olá, boa noite para você. Quarta-feira, JL2, um pouco mais cedo, mas sempre com as principais notícias do estado. Então veja agora as informações mais importantes desta quarta-feira. Uma mulher sobrevive a um ataque a tiros feito pelo ex-companheiro dentro de casa em Curionópolis, no sudeste do estado. Vai à júri popular o motorista responsável pelo acidente que matou 4 pessoas na Avenida Augusto Montenegro em maio desse ano, em Belém. Uma ação didática e interativa oferece informações sobre a saúde do estômago em um shopping da capital. E no esporte, ginastas paraenses garantem vaga em um torneio nacional com uma apresentação homenageando a cultura do Pará. A partir de agora, no JL2. Uma mulher sobreviveu a uma tentativa de feminicídio dentro de casa em Curionópolis, no sudeste do estado. Segundo a polícia militar, o ex-companheiro fez mais de 20 disparos contra a vítima. Ele está preso e uma pistola foi apreendida. O crime foi na Avenida Rio Grande do Sul, próximo ao centro de Curionópolis, sudeste do Pará. Foi um morador que passava pelo local quem chamou a polícia. Ele contou que ouviu uma sequência de disparos e logo depois gritos de socorro vindos de uma residência. A partir desse chamado, uma equipe foi enviada ao endereço. Os policiais prenderam Rafael Castro, ex-companheiro da vítima. Com ele, os agentes apreenderam esta pistola e munição. Dentro da residência, a equipe encontrou a mulher ferida. Havia marcas de tiros em diversos cômodos da casa. De acordo com a polícia militar, mais de 20 disparos teriam sido feitos. Não há ainda informação de quantos deles atingiram a mulher, que foi socorrida por parentes e levada para o Hospital Municipal de Curionópolis. O suspeito foi conduzido para a delegacia junto com a arma apreendida. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio. A polícia segue investigando o crime. O Hospital Municipal de Curionópolis não informou o estado de saúde da vítima. E de acordo com a Secretaria Pública de Defesa Social do Estado do Pará, só no ano passado foram registrados 64 casos de feminicídio. Em média, uma mulher foi vítima desse tipo de crime aqui no estado a cada 6 dias. Você tem ideia do que é isso? As tentativas somam 207. Esse ano o cenário também é preocupante. Olha aqui comigo para você ter uma ideia. A gente tem aqui os gráficos e as informações repassadas pela Segup. Foram 123 tentativas de feminicídio nesses primeiros 6 meses. 42 feminicídios foram registrados. Se a gente for fazer uma comparação com o total registrado em todo o ano de 2025, isso aqui, 42, representa 65,6%. E olha só, a gente pode dizer que é importante reforçar que esses dados vão só até junho. Não inclui aí a tentativa de feminicídio registrada em Curionópolis, que acabamos de mostrar, e um outro caso ocorrido em Moaná, na Ilha do Marajó. O autor do crime, Wellington Magalhães Ferreira, foi preso hoje. O mandado de prisão foi cumprido na vila de Ponta Negra, a cerca de 1 hora de barco da sede de Moaná. O suspeito estava foragido desde a última sexta-feira, depois de tentar matar a companheira. Entre as agressões, a vítima foi atingida no braço, com um golpe de terçado. Durante a investigação, a polícia identificou que o homem também responde pelo crime de tráfico de drogas. Depois do registro da tentativa de feminicídio, a justiça concedeu medida protetiva em favor da vítima. É preciso entender, o feminicídio é apenas o último capítulo de um histórico de violência que quase sempre começou, muito antes. No controle, na ameaça, na humilhação, em agressões que muitas vezes foram vistas como mais uma briga entre casais. Por isso, combater os feminicídios também inclui agir antes que a história chegue ao mais triste e doloroso de todos os capítulos. Mais uma morte. O motorista que causou o acidente com 4 mortes de torcedores na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, vai à júri popular. A decisão foi tomada hoje, durante uma audiência de instrução na capital, quase 3 meses depois do acidente. Depois de 3 cirurgias, a Renata ainda lembra do acidente. Eu estava vindo do trabalho e quando chegou na altura ali do Conjunto Sevilha, estava
acontecendo já essa confusão. De primeira a gente não entendeu bem o que era essa confusão, se era briga de torcida, se não era, a gente não conseguia entender. Então a gente tentou de toda forma sair do meio dessa confusão. O rapaz motorista ia para um lado e ia para o outro, desviando de pessoas, de carro, enfim. E numa dessas tentativas de sair dessa confusão, veio o acusado dirigindo esse carro desgovernado, atropelando pessoas e acabou nos atingindo. Pablo Henrique Farias da Silva foi indiciado por homicídio doloso qualificado. Ele seria membro de uma torcida organizada do Paysandu. A audiência de instrução definiu o caminho que o processo vai seguir e por qual ou quais crimes o réu vai responder. Foram ouvidas 17 testemunhas e, por último, o réu. Pablo Henrique é acusado de atropelar 6 pessoas e matar 4 na madrugada do dia 29 de maio deste ano, após sair da comemoração do título do Paysandu pela Copa Norte na aldeia Cabana na noite do dia 28. O acidente aconteceu na Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde. Segundo a polícia, houve uma perseguição na via. O carro era dirigido por Pablo e atingiu 6 pessoas que estavam em motocicletas. Helder Martins Santos e Juan Garcia Batista morreram no local. Já Matheus Maciel foi socorrido e morreu no hospital no mesmo dia. Davi Souza Conceição passou 3 dias internado, mas também não resistiu aos ferimentos. O acusado foi preso em flagrante no local e segue preso. A defesa alega que o carro que Pablo dirigia foi apedrejado e atingido por barras de ferro, o que teria feito ele perder a condução do veículo e atropelar 6 pessoas. No carro, junto com o réu, estavam mais 3 mulheres. 2 estavam grávidas, segundo as testemunhas. O réu foi submetido ao teste de alcoolemia e entorpecentes e deu negativo para ambos. O laudo pericial do carro ainda não foi anexado ao processo. Nós precisamos realmente verificar quem foi vítima, quem não foi vítima, né? Teve testemunhas aqui que foram arroladas como vítimas e efetivamente só foram observadoras do fato. Então, pode até inclusive a capitulação penal mudar. Então, por hora, a linha defensiva ela é sigilosa nesse sentido, porque nós precisamos realmente verificar toda a instrução do processo. Quem sobreviveu ao acidente ainda tenta voltar à vida normal. Estou até o momento sem poder trabalhar, estou precisando fazer fisioterapia, ainda nem consegui, porque eu não tenho como pagar particular, então eu estou tentando pelo SUS e já vai fazer 3 meses do meu acidente e até agora não tenho nenhuma previsão de quando voltar a atuar e se vou conseguir atuar, porque eu fiquei com limitações. Bem, a decisão da Justiça que definiu pelo júri popular saiu no fim da tarde. Pablo Henrique responde por 2 tentativas e 4 homicídios. 2 imóveis abandonados têm sido alvo de criminosos no bairro de São Brás, em Belém. Os vizinhos estão preocupados. Eles relatam invasões, furtos e até ameaças, o que aumenta a sensação de insegurança na área. O telhado está parcialmente descoberto. Há sinais de depredação por toda parte. Portas, janelas e outras estruturas estão danificadas. O prédio fica na Travessa Castelo Branco, entre José Malcher e Boaventura da Silva, e está fechado há mais de um ano. Antes, um cursinho pré-vestibular funcionava aqui. Depois que o último inquilino deixou o local, a estrutura passou a ser invadida. Como é de dia que eles vêm aqui tirar os fios, tirar alumínio, tirar a instalação elétrica, tudo. E eu não percebia, quando eu chegava de umas 6 horas da tarde, não tinha nada aí, porque à noite eles não vêm, eles só vêm pela parte da manhã. Aqui nesse ponto você percebe que a estrutura, onde seria uma porta, ela é reforçada. É de ferro, está praticamente isolada aqui, mas se você caminhar mais um pouquinho, você percebe que tem uma proteção de vidro, que é frágil, né? E aí os criminosos tiveram facilidade para chegar até o local, até porque aqui nessa área já se percebe um grande buraco que se formou. E o problema não termina aqui. Do quintal da casa vizinha é possível ver outro prédio abandonado nos fundos. A estrutura também virou alvo dos invasores. Esse prédio está abandonado há alguns anos e ele é o alvo principal dos criminosos. Os bandidos utilizam a estrutura dessa residência abandonada, acessam o interior do imóvel e se aproximam exatamente desse ponto aqui. Chegam a pular o muro e aí sim, do lado de lá,
praticam os crimes. 2 pessoas foram presas e uma teria conseguido fugir. Mas, para quem mora aqui perto, o medo continua. E a principal preocupação é que no dia seguinte os invasores voltem. Quem denuncia o estado do prédio diz que já procurou a polícia e foi orientado a localizar o proprietário do imóvel. Mas até agora, o dono não foi encontrado. A única coisa que eu peço é que ele venha aqui, pelo menos para fechar essa frente, né? Eu ia fechar com o meu próprio dinheiro, mas o valor foi muito alto. Eu não tive condição de fechar isso aqui, senão eu fechava. Eu fechava, nem ter a segurança da minha casa. Sobre essa insegurança relatada pelos vizinhos, nós entramos em contato com as polícias civil e militar, mas ainda aguardamos um posicionamento. E a seguir, uma ação interativa da Sociedade Paraense de Gastroenterologia oferece informações sobre a saúde do estômago em um shopping de Belém. São 6h45. Temos imagens ao vivo aqui da Avenida Visconde de Souza Franco, a DOCA. Volto já. Cafeteira Arno Doce Gusto Gênio em 1 mais 9 sem juros de R$ 44,90. Ventilador Arno Mesa Extreme Force 50 centímetros em 1 mais 5 sem juros de R$ 39,83. Smart TV AOC Roku 43 polegadas Full HD em 1 mais 9 sem juros de R$ 157,90. Fogão Itatiaia New Dream 4 queimadores em 1 mais 9 sem juros de R$ 121,90. Refrigerador Panasonic 391 litros Frost Free em 1 mais 9 sem juros de R$ 279,90. Magazan, você quer, você tem. Por você. O acidente fatal de Julie mexe com Juarez. Aquele assassino. Mas ela não viu nada assim, a placa do carro, o modelo, a cor. A polícia vai chegar nesse assassino. Mais cedo ou mais tarde. Hoje. Preciso te falar uma verdade. O que foi, bem? Por você. Semana dos Genéricos Farma Líder. Aqui tem mais saúde e economia para você. Acetilcisteína xarope adulto 120 ml de R$ 18,90 por R$ 15,99. Maleato de dexclofeniramina 120 ml de R$ 11,90 por R$ 8,93. Hidróxido de alumínio 240 ml de R$ 24,90 por R$ 19,92. Ibuprofeno gotas 20 ml de R$ 5,90 por R$ 4,72. Farma Líder, peça pelo delivery. Vem pro Tudo é 20 no aniversário 40 anos Mix Mateus! Não perde essa chance não, hein? Combo com 6 unidades de arroz parboilizado Tiadora 1 kg, R$19,98. Combo com 2 unidades de café Santa Clara Extra Forte, 250 gramas, R$20. Combo com 7 unidades de biscoito Trigolino Cream Cracker, 345 gramas, R$19,95. Combo com 2 unidades de cerveja Heineken, 600 ml, R$20. Combo com 2 unidades de lava-roupas mais econômico, 3 litros, R$20. Entre na nossa comunidade. Ofertas imperdíveis no seu celular. Vem no Zap Mix Mateus. Beba com moderação. Na Copa Latina, o choque de brasileiros começou em alta tensão. Azul com vermelho tá dando choque. Em BH, sobrou pro BH. E sobrou polêmica pros dois lados. Sobrou talento pro Arroio. E sobrou estrela pro Paquetá. Hoje, depois de quem ama cuida, só vai sobrar um. Nas veias abertas da América Flamengo e Cruzeiro. Tem fogo cruzado queimando na... Direto do Maraca, pela bendita, a visceral, a maioral Copa Libertadores da América. Onde tem líder, tem qualidade e muitas ofertas para você. Confira! Filé de tilápia congelado Copacol 400 gramas, R$19,98. Frango solo in natura congelado, R$8,99 o quilo. Arroz integral Tio Urbano, R$4,95 o quilo. Nescau Protein, zero lactose chocolate 250 ml, R$6,99. Creatina True Surge 100% pure, 300 gramas, R$62. Líder, tudo num só lugar para você. A Marinha do Brasil investiga se houve contaminação na Baía do Marajó, no naufrágio de embarcações que transportavam grãos. O acidente foi próximo à Ilha do Capim, em Abaetetuba, na segunda-feira e envolveu um comboio composto por 25 barcaças carregadas de milho. Parte delas se desprendeu do empurrador e, segundo a Marinha, uma naufragou com cerca de 2.000 toneladas de grãos.
A Capitania dos Portos informou que apura as causas do incidente e que adotou medidas para a segurança da navegação na região. A empresa foi notificada e deve apresentar um estudo para a reflutuação da embarcação que afundou. A Delegacia de Vila dos Cabanos também investiga o caso e os possíveis prejuízos ambientais. A Hidrovias do Brasil, responsável pelo comboio, declarou que foram acionadas todas as medidas para combater a situação e isolar a área. A companhia disse ainda que está à disposição das autoridades. Eleições 2026. A direção de jornalismo da TV Liberal realizou hoje à tarde uma reunião com representantes de partidos políticos. Foram apresentadas as regras de cobertura diária e das entrevistas ao vivo para os candidatos ao governo do Pará. A reunião foi realizada no auditório da TV Liberal em Belém. O diretor de jornalismo da emissora conduziu o encontro com os representantes de partidos. Foram apresentadas as regras da cobertura jornalística das atividades de campanha dos candidatos ao governo do Pará, obedecendo critérios de igualdade. Esse espaço é importante porque os candidatos podem apresentar as suas propostas, ou seja, nas agendas que a gente vai cobrir, de segunda a sexta, nós estaremos cobrindo os candidatos conforme as regras estabelecidas e também com as entrevistas, onde eles podem se apresentar melhor ao eleitor, para que eles tenham conhecimento de quem eles pretendem votar. A cobertura jornalística terá como referência sempre a pesquisa mais recente do Instituto Quest. As entrevistas individuais dos candidatos ao governo do estado serão realizadas ao vivo no JL1 a partir do dia 14 de setembro de 2026 e terão duração de 10 minutos. Poderão participar todos os candidatos, independente do resultado da última pesquisa estimulada de intenção de voto do Instituto Quest. Todos os candidatos irão participar da entrevista que ocorrerá no JL1. Na ordem inversa de sua pontuação, segundo a pesquisa Quest, que será divulgada na semana que vem. Ou seja, o último candidato nas pesquisas será o primeiro a ser entrevistado. O que melhor pontuar será o último. A porcentagem será numérica e não serão considerados os décimos e também não serão consideradas as margens de erro. Os candidatos que pontuarem 5% nas pesquisas ou mais terão coberturas às segundas, quartas e sextas-feiras com tempo de 1 minuto e 20 segundos no JL2 e no Bom Dia Pará do dia seguinte, se houver. Já os candidatos que pontuarem menos de 5% vão aparecer uma vez por semana, ou às terças ou às quintas-feiras, também com um tempo igual de 1 minuto e 20 segundos no JL2 e no Bom Dia Pará do dia seguinte, se houver. A pesquisa Quest, ela que vai definir tanto as entrevistas, a ordem das entrevistas dos candidatos no JL1, no Liberal Primeira Edição, como também a cobertura diária. Os candidatos que tiverem mais de 5 pontos na primeira pesquisa contratada pela TV Liberal, eles terão uma cobertura, digamos assim, maior, de segunda, quarta e sexta. Os candidatos que pontuarem abaixo de 5% terão direito à cobertura às terças ou quintas. O JL1 publicará diariamente a agenda com o compromisso dos candidatos na região metropolitana e interior do estado. Uma estrutura inflável que reproduz o estômago humano foi montada em um shopping da capital para tirar dúvidas sobre a saúde digestiva. Tudo de maneira interativa. O estômago gigante é para chamar a atenção para doenças que geram aquele desconforto, dor, azia e estufamento, muitas vezes causados por gastrite, H. pylori e úlcera. A exposição desperta a curiosidade e gera reflexão sobre o sistema digestivo e a alimentação. Por que a senhora conversa tanto com o seu neto sobre isso? Ele costuma comer muita besteira? Come muita besteira, eu fico preocupada com ele, Porque ele quer comer pastel, ele quer comer comida com muito óleo, só frito. Eu digo, meu Deus, aí eu fico mostrando para ele como é o estômago. Eu digo, eu vou te mostrar como é o estômago. Para ver se ele se cuida. Para ver se ele para de querer comer só comida frita e besteira, comer comida saudável como
frutas, né? Foi bem informativo para mim, eu gostei bastante. Eu recomendo que mais jovens venham para cá para pegarem essas informações e espalharem por aí também. A ação é da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Tem papel educativo para prevenir os casos de câncer gástrico na região, o segundo tipo de tumor mais comum no norte do país. Sabemos que hoje uma das principais causas de tumores gástricos, de câncer gástrico, é o Helicobacter pylori, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Então ele é um grande causador e nós devemos tratá-lo, erradicá-lo, para que não tenha essa possibilidade de evolução. A bactéria popularmente conhecida como H. pylori é adquirida a partir do consumo de água e alimentos contaminados, o que reforça a necessidade de uma alimentação saudável. A alimentação é fundamental para a gente manter o nosso trato digestivo íntegro, sem doenças, que a gente tenha saúde. O nosso estômago ele vai digerir o alimento, o nosso intestino vai absorver os nutrientes. Então, na hora que você coloca na boca alimentos naturais, o mais natural possível, com fibras, frutas com as cascas, legumes, de preferência as cruas, que tem muita fibra, você vai manter esse funcionamento adequado e com certeza vai prevenir doença. Durante a dinâmica, todo mundo que passou pelo estômago inflável pôde conhecer os diferentes tipos de doença que afetam o sistema digestivo e assim encontrar caminhos para prevenir essas doenças e o câncer de estômago. Às vezes a gente sente, uma dor, a gente sente um ácido, mas a gente nunca vai procurar médico, Quando já se agrava mesmo ali que a gente vai procurar, Agora a senhora vai se antecipar. Já. Conhecimento é sempre o melhor remédio. A ação vai até às 10 horas da noite de hoje no shopping que fica na Avenida Augusto Montenegro. A entrada é de graça. Agora o esporte. Ginastas paraenses vão disputar uma competição nacional de ginástica rítmica em novembro em Belém. A conquista da vaga foi com uma apresentação que homenageou a cultura do Pará. Movimentos graciosos e coordenados. É dessa forma que um dos esportes olímpicos mais artísticos que existe se destaca entre os demais. E para chegar perto da perfeição, só com muito treino. A gente tem as nossas horas de mãezona, mas é muito pouco porque as exigências do código são muitas e a gente precisa realmente mostrar uma qualidade de trabalho dentro de quadra. Os treinamentos são muito pesados, mas todos são necessários, porque se não fosse pesado, nós não estaríamos onde estamos hoje. Lideradas pela técnica Célia Santos, as meninas do Centro de Ginástica do Pará ficaram na terceira colocação do torneio regional de ginástica rítmica na categoria pré-infantil, de até 10 anos de idade, disputado em Rio Branco, no Acre. Foi um resultado incrível e eu não estava esperando por isso. A gente viu assim nossa nota, saiu do último conjunto e gritaram assim: o CG Pará ficou em terceiro lugar. Todo mundo começou a chorar de emoção, começou a gritar, a torcida levantava: Pará, Pará. E na apresentação que rendeu a medalha, a representação do que é ser paraense através da música de Joel. Já que a competição vai ser dentro do nosso estado, vamos mostrar um pouco da nossa cultura. E eu fiz um popurrí de músicas, fizemos os arranjos. A ginástica rítmica é um esporte onde o resultado é determinado através de notas. E além da execução dos movimentos, o valor artístico também é muito importante. Dentro desse contexto, o figurino também importa muito. E as meninas levaram para a competição no Acre uma homenagem ao Círio de Nazaré. Na parte frontal, um conjunto de flores que simboliza a ornamentação da berlinda. Atrás, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Um colã que carrega uma riqueza de detalhes. A manguinha lembra a Joelma, as dançarinas da Joelma. A parte da flor na frente lembra o nosso carimbó. E atrás o Círio de Nazaré. Então é todo um contexto realmente ligado com a composição. E as escolhas deram resultado. O terceiro lugar no regional deu a vaga no torneio nacional, que vai acontecer em novembro em Belém do Pará. Mas até lá, ainda tem muito treino pela frente. A gente quer muito ganhar um pódio, a gente vai se esforçar bastante, a gente vai treinar bastante e eu espero muito que a gente consiga. O treino vai ser muito pesado, muito banquinho, muito
salto. E a gente tem que se dedicar muito pra gente conseguir a nota que a gente sempre sonhou, que foi primeiro ou segundo lugar. A ansiedade e a animação é justificada. Este é um grupo de meninas que treina há pelo menos 6 meses. Algumas delas ficaram tão engajadas que os pais sentem o efeito em casa. Quando eu trouxe ela para treinar ginástica rítmica, foi um pouquinho para tirar de casa, né? Tirar de frente da TV, tirar das telas. E aqui tem a sociabilidade com as meninas, tem o condicionamento físico, o emocional, né? O saber perder, enfrentar a frustração também. E agora que eu entrei na GER, eu tenho várias amigas, faço um esporte, não fico muito na tela. Nos vídeos e nas fotos da competição, o grupo é composto por 6 meninas. Porém, no dia da gravação da reportagem, apenas Ana Flávia não estava presente. Não conseguiu voltar a Belém junto com as outras. Por isso, para demonstrar mais a união que elas têm, Sayumi, Maria, Luísa, Sofia e Nina têm um recado. Claro, estamos com saudade. Nós todos juntos não é o mesmo. Beijo, te amo. Beijo. Que legal, né? Que lindo. E é isso, meninas, vão com fé que já é sucesso. O JL2 de hoje fica por aqui, lembrando que hoje o Jornal Nacional é um pouco mais cedo, também às 7h40 da noite, horário de Brasília. Uma boa noite para você, até amanhã. TV Liberal, no coração do Pará. Por você, oferecimento Perdigão, o sabor de comer juntos. No capítulo anterior. A mãe de vocês não tá mais aqui. Você que é a culpada, você matou a minha mãe. Não, o carro bateu na gente. Um desgraçado bateu no carro da Bela. Sequer prestou socorro para nossa amiga. Juarez, a Júlia tá morta. Aliás, a Bela me pediu ajuda para encontrar a pessoa que causou o acidente e fugiu sem prestar socorro. Você não é advogado criminalista, nem marido da Bela. Por que ela foi ligar justamente para você? Eu tenho certeza que a sua mãe ia querer que vocês fossem comigo. A minha mãe tá morta. Mas eu tô bem viva. E eu vou fazer o que a Júlia gostaria que eu fizesse. Fique agora com o capítulo de hoje.